antes da fundação do mundo, para que a gente fosse filho, né? Então, por exemplo, o que o mundo vai dizer? O mundo diz que todos são filhos de Deus, mas essa não é uma verdade bíblica. Essa não é uma verdade da palavra. Tu percebe que isso é usado, né, para que a pessoa não tenha revelação do evangelho, não tenha revelação do amor de Deus. Entende? Então ela fica achando que as boas obras dela vai torná-la filha. As boas obras vai tornar ela agora alguém, né, destinada ao céu. Não é pelas obras. É simplesmente pela fé naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Entende? Então, esse que é o evangelho. Foi isso, né, para isso que nós fomos criados, isso que nós fomos gerados, né, para nós ser alvo, né, ser alvo desse amor, ser alvo desse propósito de Deus, de nos tornarmos filhos. E agora nós, como filhos, é nos dado esse desígnio, esse propósito de compartilharmos aquilo que aconteceu conosco, para que a gente venha a gerar outros filhos para Deus. Sabe que a gente só consegue encontrar liberdade, a gente só consegue encontrar o nosso lugar, que é o lugar do propósito, quando nós nos encontramos com esse amor e nós permitimos agora ser usado por esse amor. Sabe que muitas pessoas, elas procuram e pensam, idealizam o propósito de Deus. Só que o propósito, ele é de Deus, irmãos. Hoje eu estava meditando sobre isso, estava falando com alguém sobre isso hoje, que nós temos que entender que o propósito é de Deus, ok? E nós estamos no propósito dele. Tem muitas pessoas, até muitos crentes, que eles têm um propósito e querem colocar Deus no seu propósito. Então, ela não consegue viver a plenitude do propósito de Deus, entende? Então, eu tenho um propósito e eu quero que Deus participe do meu propósito. Não, é o contrário. Deus tem um propósito e eu vou viver o propósito que Ele tem para mim. Tu entende? Aqui, isso é um lugar, eu chamo isso de um lugar, é um lugar que é chamado do centro da vontade de Deus. E quando a gente pensa isso, a gente pensa algo muito longe, distante, ou algo muito complexo. Não, inicia se tornando filho. Começa se tornando filho. E agora, como filho, ele vai desvendando o propósito específico que ele tem para mim como filho. Né? Então, como eu falei ontem aqui, eu repito, né? Nós queremos avançar, nós queremos crescer, né? É nos falado, a palavra diz que o propósito agora é para que a gente se torne a imagem de fato do Filho. Mas para nós avançar, nós temos que lembrar o que aconteceu conosco. Entende? Que a nossa identidade é ela que vai nos levar a desfrutar da herança e vai nos levar a viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Entende? Essa é a nossa identidade, que não foi, ou seja, uma obra humana. Essa nossa identidade é quando nós cremos, nós recebemos a vida de Deus dentro do nosso coração. Entende? O Espírito Santo habita dentro de você. Você é a habitação do Espírito, você é a casa de Deus. Deus não é agora um visitante mais na sua vida, não. Deus, ele é o morador, você é o anfitrião da casa. Ok? Entende? Você é uma casa e você é o anfitrião dessa casa. Eu gosto daquela canção que diz assim, Filhos do Homem, é o grupo que canta, diz assim, eu quero ser tua casa favorita, ou seja, porque eu quero, né? Ou seja, eu quero ser um bom anfitrião disso. Existem muitas pessoas, e você conhece, muitas pessoas que conhecem o Evangelho de uma forma superficial, elas creram, confessaram, batizaram, até batizar no Espírito Santo elas foram, mas ela não consegue desfrutar da herança, ela não consegue desfrutar da identidade, ela não consegue desfrutar do favor e da graça de Deus, porque ela vive numa constante tentativa de conquistar a bênção, de conquistar o favor, de conquistar algo. Não, é preciso simplesmente desfrutar daquilo que já foi conquistado, irmãos. Entende? Assim como a Larissa contou a história dela, né, dizendo que em todos os momentos havia uma tentativa humana, uma busca humana para preencher algo, uma busca humana para viver uma plenitude, uma busca humana para viver alguma coisa, e nada disso foi possível. Somente o dia que o amor de Deus se revelou a ela e ela decidiu se render.
Ela decidiu se render. E aí, então, agora ela se tornou filha. E como filha, ela é herdeira, co-herdeira com Cristo e está desfrutando da herança. E isso, irmãos, vale para nós também. Eu sei que quando a gente se torna filho, a nossa tendência, olha só o que eu vou falar, isso aqui é forte. A nossa tendência, depois de se tornar filho de Deus, é nós nos tornarmos o irmão do filho pródigo, né? A gente está na casa, é filho, mas não consegue desfrutar do que o pai tem. Porque lembra que eles diziam sempre, né? Quando você não conhecia ainda, você não era filho, eles diziam para você: Jesus te ama, Deus te ama, Deus tem uma obra na tua vida, né, Chá? Deus tem uma obra, e Deus tem um plano, e Deus tem um propósito, aquela coisa toda. E aí você se derreteu, disse: olha só que legal. Mas quando você se tornou filho, parece que mudou, entende? Parece que mudou, agora ele não me ama mais. Mas olha só, entende? Se não era filho, ele já amava, imagina como filho. Entende? Antes você acreditar, você cria que ele tinha um plano, um propósito de amar você, agora você está dentro da casa, na família. E aí você não consegue desfrutar do amor dele, entende? Então essa é a síndrome, vamos dizer assim, a síndrome do irmão do filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo, ele estava na casa, mas ele não desfrutava. Ele não conseguia desfrutar daquilo que o pai tinha. Ele não conseguia desfrutar da bênção, do favor e da graça. E ainda ele não desfrutava, ele ficava muito bravo porque o outro irmão dele desfrutava. Entende, irmãos? Então Deus ama você. Você é amado de Deus. Ele escolheu você, ele que escolheu, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua obra, não tem nada a ver com o seu esforço, não tem nada a ver com a sua tentativa natural humana de conquistar o amor dele. Sabe, entende? Então, como Paulo diz para os Colossenses, né? Começou por Cristo, continua por Cristo. A graça não é somente para fazer parte da família, mas a graça é a linguagem da família. Entende? A cultura do céu é a graça, a cultura do céu é o favor. Não é somente para você entrar na família, entende? Não é uma pegadinha, né? Deus não diz que ama você para que depois você se torne filho e diz: "Não, agora mudou a história". Agora não é mais pela graça, agora é pelas obras. Não, irmãos, o amor de Deus, ele é incondicional. E ele foi derramado no nosso coração. O Espírito Santo foi derramado no nosso coração. O amor de Deus não muda, ele é imutável sobre a sua vida. Você precisa se sentir, ok? Aqui é sentimento mesmo, porque o sentimento ele vem de uma revelação. Você precisa se sentir guardado, protegido nos braços do Senhor. Você precisa se sentir guardado, você precisa se sentir seguro, sabendo que é o lugar que não tem como você sair. Nada que aconteça vai tirar você desse lugar, que é o lugar de bênção, é o lugar de favor, é o lugar de amor. Lembra do Salmo que encerra dizendo, né, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a nossa história, essa é a sua história, essa é a minha história. Entende? Deus, ele tem prazer em nos amar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em liberar sobre nós da graça, do favor. Entende? Então é somente sobre desfrutar. Quando nós estamos desfrutando do favor, fica muito fácil de compartilhar disso, né? É como se quando a gente está apaixonado. Quando a gente está apaixonado, não existe nenhum tipo de esforço, né? Nada é esforço, porque eu estou apaixonado. Entende? É assim com o Evangelho, quando eu estou apaixonado por ele, porque ele fez algo e eu fui o alvo daquilo que ele fez. Fica muito fácil para mim compartilhar o amor de Deus sobre as pessoas, fica muito fácil de eu amar as pessoas, fica muito fácil de eu relacionar com as pessoas, porque eu não relaciono com as pessoas na base do que elas fazem ou deixam de fazer, mas sim daquilo que ele fez por elas. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra no seu coração, você é amado. Sabe, o amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor, ou seja, a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, o amor é a fonte da salvação, o amor é a fonte da transformação, o amor é a fonte de todo relacionamento. E nós não estamos falando aqui de um amor do mundo, nós estamos falando aqui de um amor incondicional. Nós estamos falando aqui do amor celestial. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do Pai. Né? Lembra do pai pródigo, da parábola do filho pródigo, né?
Ele deu tudo que o filho queria. Ele deu tudo que o filho queria. Ele deu liberdade para o filho. Ele nunca exigiu nada do filho. E o filho foi lá pela sua liberdade, ele fez e aconteceu. Mas em algum momento o filho veio embora de novo. E o pai estava lá, de braços abertos. O pai abraçou ele, correu e beijou ele. Independente se ele estava com os porcos ou não estava, onde ele estava. Mas o pai foi ao encontro dele. Entende? Então, quando você sinaliza algo para o pai, é ele que vai em direção sua. É ele que vai em sua direção. Entende? Então, não permita, sabe, essa necessidade de crescimento que todos nós temos como cristãos, ok? O evangelho da graça e do reino, eles são paralelos, eles não são um contra o outro, né? É nos dado o start para que a gente tenha obras, mas nunca permita que essa obra não esteja baseada no amor. Não permita que as nossas obras venham estar no nosso esforço. Essas obras são obras de fé, e fé no amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nós o amamos, por isso que nós o servimos, por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós nos dedicamos, nos consagramos. Tudo que nós fizemos é resposta do amor dele. Muitas pessoas se sentem impotentes em fazer alguma coisa, é porque ela saiu do amor. Lembra que Jesus, ele exorta a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? Perdeu o primeiro amor. E qual que é o primeiro amor? Não é o amor de recém-convertido, o primeiro amor é o amor dele por nós, porque João diz que ele nos amou primeiro. Entende? Então, para voltar às primeiras obras, eu sei que muitas pessoas têm isso. Uau, aquele tempo era muito bom, né? Quando eu era, há uns anos atrás, eu era muito mais fervoroso, era muito mais eficiente, eu era muito mais, sei lá, né? Libertava muito mais gente, expulsava muito mais demônio, derrubava mais gente na oração, sei lá, entende? Cada um vai ter aí as suas obras, entende? Entende? Mas Jesus chama nós para voltar para as primeiras obras. E por que saiu das primeiras obras? Porque largou o primeiro amor, esqueceu o que é amado. Entende? Aí ficou fazendo no esforço. Essa obra não é contada diante de Deus. As obras que são contadas diante de Deus é as obras que são depois do amor dele. Depois do amor dele, entende? Então não tente fazer. Receba o amor. O amor dele não mudou, é o mesmo. É o mesmo sempre. Foi o mesmo amor lá naquele dia que você recebeu ele no seu coração. Lá, né, naquela igreja, naquele prédio daquela igreja pequenininho. Pregador, missionário, pregando e fazendo, e chamou você para frente, você foi, dobrou o joelho, a lágrima correu e você entregou sua vida para ele. É o mesmo amor. Há 5, há 10, há 20, há 2.000 anos atrás, desde que tudo existe, é o mesmo amor. Então, ele não mudou. Ele não mudou, irmãos. Entende? Então, é esse o segredo do sucesso para a edificação da igreja. É nós sempre voltar para ele, voltar para o amor dele, voltar para o amor dele, voltar para o amor dele. Então, é o amor dele por nós, não é o nosso amor por ele. É o que ele fez por nós, não é o que nós fizemos por ele. Entende? Assim nós vamos edificando a igreja, assim nós vamos nos relacionando uns com os outros, assim nós vamos amando uns aos outros, exortando uns aos outros, cuidando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, assim nós vamos levando esse evangelho àqueles que não conhecem, assim nós vamos amando, levando o amor de Deus àqueles que não conhecem o amor de Deus, com o zelo, com o amor, com a paixão daquilo que ele fez conosco. Amém, irmãos? Aleluia! Você está com essa ceia e vamos cear nessa noite. E sabe que o Senhor Jesus, ele escolheu você. Você foi escolhido por ele. Jamais tenha dúvida disso. Jamais tenha dúvida que você foi escolhido. Jamais tenha dúvida que você foi chamado. Jamais tenha dúvida que há um plano, há um propósito, que há um amor sobre a sua vida. Não permita que nada mude isso dentro de você, porque para ele nada muda. Né? Lembra lá, Romanos 8 vai dizer, até vamos ler essa passagem aqui para nós cearmos. Enquanto você pega aí os elementos da ceia, se você tiver a sua Bíblia próxima aí, ou no seu celular, enfim, abra lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Nós temos 3 minutos e meio ainda. Ontem nós falamos Romanos 8, que diz que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Agora vai lá para Romanos 8, versículo 31. Vamos ler um pouquinho antes, a partir do 28. Olha só, nós vamos ler e depois nós vamos cear. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu vou ler na Bíblia NVI. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Esse Romanos 8, você tem que ter queimando o seu coração, irmãos. Quando Satanás vier acusar você, pega aqui Romanos 8, levanta para ele diz, e declara, diz aqui, Satanás, senta aqui que eu vou ler para ti uma palavra. Eu vou declarar uma palavra para ti. Eu sou amado e nada vai me separar do amor de Deus que foi mostrado, demonstrado e está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Compartilhe aí do pão, compartilhe do cálice. Aqui está o amor de Deus sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, nosso tempo vai acabar, mas sinta-se cheio do amor, do favor, da graça de Deus. Desfrute desse amor incondicional, que nós não conquistamos, mas nós somos alvos desse amor. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, uma boa noite. Amanhã às 20h30 estamos aqui novamente, 20 horas estamos aqui novamente, ok? Mais um testemunho poderoso.